Oi, gente! Oi, pessoal! Episódio número 12. 12. Desenrola, vai beber com tudo. A gente hoje vem aqui com uma proposta diferente. A gente recebeu um e-mail, né? Então, mandem e-mails, gente. É tão legal, não é? A sua história, de repente, sendo contada. Você acaba ganhando aí uns tapas na cara, né, Gisele? De leve. Com muito amor e carinho, mas que às vezes a gente tá ali, e acho que a ideia do e-mail é essa, né? Você pode ir na terapia, fazer um monte de coisa, mas ainda tem algumas coisas que você fala, e agora? O que eu faço com isso aqui? Né? Então, escreve sua história e manda pra gente. Curte esse episódio. Compartilha o episódio, se inscreva no canal, né? Exatamente. Então é isso, gente. E só lembrando, então, o endereço do e-mail é desenrolabebê@gmail.com. Então vem desenrolar com a gente. Eu sou a Gisele Maia, psicanalista. E eu sou a Tércia Barreira, psicóloga. Vamos lá. Então eu vou ler aqui para vocês. Oi meninas, como estão? Hoje estou aqui para um desabafo e talvez um acolhimento e quem sabe um direcionamento. Que é essa rede que a gente constrói, né? Desde que minha filha nasceu, meu relacionamento ainda está em crise. Anda em crise, desculpa. Mas isso não se dá somente pela maternidade, que por si só já muda muita coisa, não é mesmo? Sim, meu marido perdeu o emprego quando nossa filha tinha 4 meses. Trabalho este que estava há mais de 8 anos. Isso. E praticamente seu primeiro trabalho CLT. Antes ele foi militar por 7 anos. E desde então, ele nunca mais se recuperou. Penso em muitas possibilidades. Primeiro que assim, como para a mãe, o pai também muda sua forma de ver e estar no mundo depois. Vem o desemprego, não, o que ela quis dizer é, assim como para a mãe, para o pai, depois que uma criança chega, muda essa visão de mundo, né? Você muda a forma de ver o mundo. Depois vem o desemprego, o que para o homem muitas vezes é sua honra, seu masculino ferido, pois deixa de ser o tal do provedor, né? Culturalmente falando, além de fato de ser uma pessoa que se demonstra estável, não gosta muito de mudanças. Essa pessoa, o marido, né? Atualmente ele está trabalhando, mas mega insatisfeito. O que aconteceu em 2 outros trabalhos antes desse e depois da demissão lá atrás. Nunca mais se recuperou financeiramente, não consegue se ver capaz de nada. Está sempre desanimado, não dorme bem, sempre irritado e nunca disponível para nada. Enquanto casal, homem e mulher, percebo que há atração. O sexo não mudou muito, mas o casal não é feito somente disso. O estar junto, se ouvir, compartilhar a vida, está cada vez mais difícil. Brigamos o tempo todo e sempre volta para o financeiro. Me sinto exausta porque cuido da casa como um todo, porque ele não tem hora para entrar no trabalho e nem para chegar, devido ao tipo de trabalho que faz. Diante disso, eu cuido da criança, levo e busco da escola, paramédico, administro a casa e trabalho fora. Claro que dentro disso há várias outras atividades que demandam o tempo todo de mim. A sobrecarga da mulher, né? Já tivemos diversas conversas e sempre levo essas questões para a terapia. E fico sempre no impasse de não quero fim, porque tem sentimento, e vejo o sofrimento do mesmo, talvez até um processo depressivo, mas ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo, fico pensando salvar ele de algo que nem é a minha obrigação. Ou seria obrigação. Por ser meu parceiro de vida, sei lá. Ele nunca debate. Quando fala algo é porque está no extremo. É só dizer, e só sabe dizer que eu só reclamo, ele não tem dinheiro para nada. Eu tive um puerpério super difícil e uma depressão pós-parto profunda. Mesmo rastejando, corri atrás de mim mesma, tenho me reerguido a cada dia, o que também é um desafio. Buscando melhorar em meu trabalho, até para levar conforto para minha filha e para mim mesma enquanto profissional.
eu sempre em movimento, ao contrário dele. Enfim, ficaria horas escrevendo cada detalhe, mas o foco é: sei que salvar alguém que não quer ser salvo não é meu papel, mas ele é meu parceiro de vida. Antes de tudo isso, sempre tivemos uma ótima relação, mas estamos perdidos em um nível que eu não sei como reconectar. Oscilo entre quero divórcio, quero ajudá-lo e exaustão. Acho que no fundo eu só quero descansar. Então, esse é um e-mail que a gente recebeu, né? Uma história muito, muito comum. Eu falo assim, muito triste, que é também, né? É muito dilema. Comum, mas é muito triste também, é um dilema, né? É um dilema. E, bom, eu aproveitei que você foi lendo e-mails, Gisele, fiz várias anotações, né? Que nem a primeira sessão. A primeira sessão que a gente atende alguém e a gente vai fazendo algumas pontuações, assim. Bom, isso. Sim. Então vamos lá, Vamos Gisele. lá. Bom, ela começa dizendo aqui, né, que desde que a filha nasceu. Então, tem essa maternidade que vem com e que tudo. Muda. Que vem com tudo. Vem com tudo, muda tudo mesmo, né? Muda o sexo, a gente muda, né? Assim como ela disse aqui, muda para a mulher, muda para o homem. A libido, né? A libido, os desejos, o foco fica na criança ali no começo. Da vida, né? Por repensar. Eu até falei em um episódio aqui uma vez que algumas coisas que eu queria fazer, que tinha muito a ver com adrenalina ou com possibilidades da gente morrer, tipo voar de asa delta, eu, depois que fui mãe da maternidade, não quero mais fazer. Né? Então, a percepção de mundo muda. Esse episódio, gente, é o medo de dirigir a própria vida, exatamente. Tá? Eu estou sempre aqui citando os episódios. Enfim, maternidade é algo que a gente também eventualmente vai falar mais pra frente, né, Gi? Isso. Tem aquele filme até que a gente também falou, A Filha Perdida, né? O livro, o filme, que aborda ali questões complexas que saem desse lugar romântico, idealizado da maternidade. Isso. Então traz esse lado meio sombra da maternidade, que é importante a gente estar ciente disso, né? Isso. Romper com esse ideal, vai ser tudo lindo. Então, quando a gente ouve isso na história dela, já acende essa luzinha, né? Opa. Acende essa luz e a gente reconhece que é um período difícil mesmo. Muito. Ela até, né, observa isso, que por si só já muda muita coisa e muda mesmo, a gente muda. O sono é outro, a disponibilidade para fazer coisas que antes, sei lá, você fazia sozinha ou com um companheiro aí não faz mais, porque tem a criança e a criança fica doente. Bom, são muitas coisas que a maternidade ela absorve, ela consome muito do casal, especialmente da mãe, que é a que fica mais à frente ali, né? E aí com tudo isso, nesse olho do furacão, ela tem essa questão que o marido perde o emprego, né? E é um emprego que tinha afeto, né? Que ele já estava há um tempo, que provavelmente estava ambientado, fazia o que gosta, né? E era melhor remunerado, né? Isso, porque depois tem um impacto financeiro na família, e aí tem a criança, então isso piora. Aumenta os gastos e diminui, né, essa entrada, essa entrada financeira. Então, tem um impacto no emocional do marido aqui, né? Primeiro esse impacto porque perdeu esse lugar de afeto que ele tinha no trabalho, e aí esse impacto financeiro. E como ela disse aqui, tem isso mesmo, né? Culturalmente, muitos homens, eu escuto isso assim corriqueiramente, que assim, mas eu sou o provedor, eu não posso deixar passar isso ou aquilo. Muitas famílias onde esse cara, o provedor, não trabalha, não é o caso aqui dessa nossa dessa espectadora, mas muitas famílias, o homem não deixa a mulher trabalhar justamente porque ele tá nesse lugar de provedor. E aí eu fico pensando no sofrimento que isso tudo traz, né, Té? E na decisão e na escolha de eu continuar nessa relação, abrindo mão de algo que possa ser muito importante para mim. Então, felizmente, essa pessoa,
nossa colega não tem, né, esse problema, essa dificuldade, ela trabalha. Mas, por um lado, ela tem uma sobrecarga maior justamente por conta do trabalho, né? Então, eu sempre acho que vale a pena, porque sair, né, e se abastecer de outras coisas é fundamental. Abrir mão dessa vida pela maternidade é cilada, mas tem um custo aí, né? Físico, inclusive. Físico, porque a gente sabe que fica muito mais para a mulher, como até falou, né? Então aí ela trabalha o dia inteiro, daí ela vai chegar em casa, ela vai cuidar do filho, ela vai fazer janta, ela vai cuidar da casa. Ela relata aqui, né? Isso, traz todos esses parênteses aí do que ela faz, essa rotina, né? Pesada e puxada. E aí o que me chamou a atenção aqui desse relato ela teve depressão pós-parto. Acho que sem depressão pós-parto, gente, já é muito difícil. E aí imagina você, com uma depressão pós-parto, tudo isso que você assume com a maternidade, que tá posto, casa e tudo mais, e trabalho externo. E aí ela buscou possibilidade de cuidado, ela foi buscar terapia. Né, o trabalho acaba fazendo essa função também de ajudar nessa sublimação, imagino, porque tem essa vida, essa sociabilidade fora desse espaço casa, criança e marido, né? Então ela buscou se cuidar. Agora, gente, se a gente olhar aqui, ele meio que estacionou. E aí eu vou dar uma cutucada aqui, né? Ao longo da história, se a gente parar para ler, a gente vai ver que as mulheres evoluíram. Os homens, infelizmente, estão estacionados. E me parece que esse caso não é muito diferente. Então, assim, a gente consegue entender que tem dor, tem sofrimento dele, porque teve essa situação lá com o trabalho, e aí tá enfrentando a paternidade também, que gera muitas coisas. Mas, assim, quando é que ele buscou se cuidar? Né? Quando ele olhou para isso. Quando ele olhou para isso, porque o que ela relata aqui, que todas as vezes que ela vai falar sobre alguma coisa com ele é meio que resistente. Ele não fala sobre, ele não quer falar, e aí ele volta sempre para a questão financeira. Né? Tá num trabalho que não se reconhece, que não tá bem, que é uma outra coisa também. Você precisa fazer escolhas. Se isso não tá te fazendo bem, o trabalho não tá te fazendo bem, você precisa olhar para isso. Tentar achar possibilidades. Exatamente. Né, dentro da história, do que é possível. E fazer uma transição de carreira. Gente, o que a gente está falando não é uma coisa simples, tá? Sim. Mas a gente se mexer, se movimentar. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que o movimentar, gente, é o que a gente sempre fala, a Gisele sempre traz aqui, esse deslocamento do desejo, dos afetos. Então, quando eu me movimento, eu vou estar arriscando perceber que eu não dou conta de algumas coisas e assumindo outras. Isso. E aí me parece que existe esse grande medo aqui, né? Então, o não fazer, você não tá me falando mexer... com relação a ele. A ele. A ele. Essa estagnação, ela é uma escolha também, que muitas vezes, mesmo quando a pessoa vai fazer a terapia, porque a terapia por si, ela não faz nada, né? Se a pessoa não decidir fazer. Abrir, exatamente. Então, ela vai tomar contato com isso e ela decide, gente, não fazer por medo de arriscar e não dar certo. Enfim, muitos medos que vêm, inclusive ali da infância, como que é a mudança na vida. Então, quando ela traz essa estabilidade, isso me chama muita atenção, porque na nossa sociedade, a gente vem sendo doutrinado de que ser estável é o correto. Né? A gente fala isso. A pessoa tem uma instabilidade emocional, então tá num lugar ruim, né? A instabilidade. Né? Então eu quero ser estável emocionalmente, financeiramente. Então, eu achei que o tom que é usado isso é quase como se fosse o correto, né? Então isso é bom. E isso pode não ser bom, porque se eu tô estável numa situação que não é boa, eu tô conformado, resignado com isso. Exatamente. E aí eu não evoluo, né? Que é isso que eu tava comentando aqui, dessa evolução. E outra coisa, o dinheiro
ele aparece para o homem diferente de como aparece para a mulher no cuidado e no se relacionar. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Então, aqui ela fala assim, olha, depois vem o desemprego, né? Essa questão da honra, dele ser provedor, e depois que ele nunca mais se recuperou quando teve uma queda financeira. Então, ele não consegue se ver capaz de nada, tá sempre desanimado, sempre irritado e nunca disponível para nada. Disponível emocionalmente. E os homens têm muito isso no sentido de, se eu não tenho dinheiro para ver o meu filho, que eu não vivo mais com a mãe dele, eu tenho uma relação fora, eu estou separado da mãe do meu filho, mas eu não vou ver o meu filho porque eu não tenho dinheiro para levar nada para presentear. Não consigo levar ele para comer fora. Isso. E aí também não tem um presente. E a presença, que seria o ideal, né? Que ela tivesse o apoio enquanto presença dele, independente do financeiro, para reduzir essa sobrecarga toda, fosse muito mais interessante para a relação de casal do que essa preocupação constante com o financeiro, exagerada até, né? Então, e aí Tessa, eu vou falar só mais uma coisa com relação à vítima, que a gente falou no outro episódio, né, da traição, mas que eu acho que cabe aqui também, que assim, eu tô nesse lugar resignado, e eu sou vítima do sistema, e eu fico ali, porque aí é um lugar que eu reconheço, que eu também não preciso me haver com mais nada, eu não preciso escolher, e aí o outro, do outro lado, fica tentando salvar o mundo, né, que é o caso dela aqui. E não tem isso, né? A gente não consegue salvar o outro precisa se olhar, precisa entender o momento. E aí um questionamento que eu faço ela tá nesse relacionamento onde ela evolui, ela busca e ele estacionou. E tá muito tranquilo para ele porque ela tá segurando o reggae aqui, ela tá levando, ela tá fazendo acontecer. A gente não tá invalidando o sofrimento dele, né? Por conta de tudo que aconteceu. Mas a gente tá dizendo assim, e aí, o que você vai fazer com isso? Bom, só um parênteses de que você trouxe umas coisas, e aí, em relação a essa coisa também, da disponibilidade, ela traz aqui a falta de disponibilidade, você falou da disponibilidade emocional, mas também tem a disponibilidade de tempo, porque me parece que ele sai de casa super cedo e volta super tarde. Então, eu acho que até o tempo que ela tem com ele é muito pouca. E aí eu fico imaginando isso. Tem aquele pingo de tempo e quando se vê tá brigando. Tá brigando, reclamando. Tipo, me parece que o sexo tá ok, não mudou, mas tem essa falta de tempo também. E isso muitas vezes não é que é usado, gente. De fato é um limite, né? A gente tem ali aquele tempo e aquilo é imposto. Eu só tenho 3 horas para ficar em casa. Mas eu vou precisar, em alguma medida, sacrificar um pouco mais este tempo que eu tô junto para reestruturar alguma coisa nessa relação, né? E que acho que fala muito mais dele nesse sentido, né? De se mexer do que dela, porque ela tá se mexendo bastante. Ela tá se mexendo bastante, ela tá fazendo acontecer, né? E aí ela já colocou aqui várias vezes, aparece essa fala, mas ele é meu parceiro de vida, então não sei se fico, se quero o divórcio, porque ele é meu parceiro de vida, a gente tá passando por uma... Salvar ele. Salvar ele. Não é obrigação, ou seria, ela fala, né? Gente, não é obrigação. Na verdade, isso pra mim é uma armadilha. Primeiro que a gente não consegue salvar o outro de nada, a gente não tem controle do que acontece com a gente. Essa coisa aqui, mas ele é meu parceiro de vida, o desejo muda o tempo inteiro. Então assim, alguns anos atrás você estava com uma pessoa que estava minimamente respondendo e buscando coerência entre ação e fala. Mas hoje isso mudou. Não tem coerência entre ação e fala, né? Assim, ele fala uma coisa e tá fazendo outra, né? Ele tá reclamando, ele sempre fala que ela tá reclamando, e isso vem também de uma maneira bem ruim, né? Para uma pessoa que tá tentando fazer um negócio acontecer. Então fica aí ela tentando salvar um relacionamento, salvar a pessoa que é o parceiro de vida dela, mas que ele de fato não está se mexendo, se movimentando para se salvar, se é que a gente pode usar essa palavra, né? Mas assim,
para melhorar, para evoluir, para ter coerência entre ação e fala, não, tá difícil com o trabalho, com o dinheiro, mas como é que a gente pode melhorar isso, né? E não só reclamar, e não só ficar nesse lugar de inércia, né? Que não muda nada. E uma coisa também que me chama a atenção, né? Até anotei aqui, é sobre esse silêncio dele, né? O não dito, gente, ele diz muito. Sim. Então, o silêncio e a falta de falar sobre um assunto, né? Ou muitos assuntos, é muito revelador. Muito. Né? Inclusive, ele fala mais do que o dito, né? Acho que isso, na clínica da psicanálise, a coisa do inconsciente seria isso. Então, os atos falhos, enfim, é o que eu não queria falar, né? Que fala por mim. E o silêncio, ele é muito revelador nesse sentido, né? Tanto de um conformismo, quanto de uma trava, de uma dificuldade de comunicar, de expressar e eventualmente até de sentir. Né? Então, é como se a minha percepção, eventualmente, do mundo fosse reduzida. Porque o que incomoda o outro é o que o outro percebe e o que o outro decide comunicar. E essa dificuldade financeira, eu vou apimentar aqui. Sim, vamos apimentar. Eu acho, assim, o que eu sinto, Gi? Que quando a gente cai na discussão do âmbito financeiro, o financeiro, ele é super importante. Ele é algo que no nosso sistema capitalista é muito fundamental para a gente ter paz ou não. Sim. Mas a gente não vai conseguir mudar algumas coisas se a gente não sair disso. Alguma coisa nessa dinâmica tem que sair daí. Então, a gente vai precisar olhar para isso. Que talvez eu esteja me escondendo inconscientemente. E eu realmente não quero aumentar o meu financeiro porque ele sustenta esse lugar, né? Esse lugar de vítima, de desresponsabilização, de desresponsabilização com a família, com o relacionamento, consigo mesmo. Então, realmente, assim, ele conseguiria aqui olhar para tudo isso se ele fizesse terapia. Ou algo também eu acho que é válido, uma terapia de casal. Talvez que ela pudesse, um espaço onde os dois pudessem falar sobre tudo isso que está acontecendo aqui, né? E com uma ajuda profissional, um apoio profissional, que isso fosse colocado dessa maneira que a gente está colocando aqui. Porque tem... É isso, a mulher fica nesse lugar de eu vou falar, ele não recebe bem. E não recebe porque quem tá falando é a mulher, né? Que mora com ele, que convive com ele. E talvez, que acha que ela reclama muito, né? Tem um histórico, fala assim. Aqui, né? Que tá sempre reclamando. A gente tá falando, mas é o que a Gisele falou. Essa situação, infelizmente, é extremamente comum. Extremamente comum. Que, inclusive, eu fiquei pensando até nesse pilar da psicanálise da relação entre a histérica e o neurótico obsessivo. Exatamente. Enfim, então é muito comum essa dinâmica, né? Muito e esse comum. Casal, né, Gi? E esse casal. Assim, dessas dificuldades. Então eu faço muito, e aí tem 2 momentos que ela fala sobre essa... de salvá-lo. Na verdade, mesmo que ele quisesse ser salvo. Não é papel, gente. E a mulher muitas vezes cai nesse lugar, né? Então, nessa sociedade machista, patriarcal que a gente vive, a gente tá nesse... E às vezes, gente, é tão louco isso, que a gente coloca o homem nesse lugar já, coitado, por tudo que tá acontecendo. Justificando, né? Todas as dificuldades dele. Exatamente. E aí a gente reduz toda essa força que a gente tem, né? Porque a gente assume mesmo, a mulher ela assume, ela tem isso, né? E aí ela fica nesse lugar de, eu vou salvar tudo, eu tenho que dar conta de tudo. E o homem, coitado, ele tá desempregado, ele teve esse baque, ele não tá conseguindo lidar. Tá, a gente sabe, mas e aí? Como é que ele vai lidar com isso? Como é que ele vai olhar pra frente? Ela, no puerpério, teve uma depressão pós-parto. Foi o que eu disse. E ela, se arrastando, ela diz aqui, se arrastando, me rastejando, ela foi atrás dela mesma. Ela foi dar conta. Então, a gente meio que eu queria dizer, mas
A gente passa pano, às vezes, pro sofrimento do nosso companheiro e desmerece tudo que a gente sofreu e tudo que a gente passou para estar ali. Mas por que a gente faz isso? A gente faz isso porque tem uma condição cultural, né? É estrutural essa coisa do machismo, do patriarcado. A gente faz isso, às vezes, sem perceber. E a gente faz isso também porque a gente está nesse lugar de ter esse amor, de oferecer esse amor materno o tempo inteiro. E porque se a gente olha para isso, a gente não dá conta. A gente não dá conta. E se a gente olha para esse cara que ele tem que buscar ajuda para ele também estar do seu lado, ele tem que se movimentar, ele tem que fazer alguma coisa, mas se ele não faz, porque se ele fizer e se ele não fizer, você em algum momento vai ter que tomar uma decisão, que é inclusive de deixar esse relacionamento. Então olha só, aí a gente fica o quê? A gente fica tentando e a vida passando, e tentando, e o outro ali, imobilizado como vítima, se colocando nesse lugar e vendo a coisa acontecer pela mulher, deixando a coisa acontecer. Mas a mulher, o que ela faz? Ela pega para si e ela quer salvar esse mundo, esse parceiro de vida que não tem como salvar. E ela quer salvar porque ela quer continuar nesse relacionamento, ela quer continuar. Só que se ele não melhorar, ela vai ter que sair. Ela vai ter que sair. E aí, acho que isso também fala um pouquinho até dos episódios sobre traição, né? Porque aqui não tem essa questão, mas desse papel de que você, de responsabilizar a mulher para decidir isso. Então, na traição, muitas vezes é isso, né, gente? Eu tô insatisfeito, daí eu arrumo um caso e arrumo um pretexto para que esse relacionamento acabe. Isso. Né? Então, assim, em alguma medida, até nisso, até essa responsabilidade a mulher tem que ter, que é terminar o relacionamento. Tem que terminar. E agora eu vou trazer só um parêntese da minha vida pessoal, né? Foi isso. Né? Eu terminei o relacionamento anterior porque eu não dei conta deste papel. Você pode dar, gata? Pode, mas não precisa, né? E aí a nossa história de vida e o que a gente faz com isso, né? O meu limite, o que eu dou conta, o que é fundamental para mim não é o mesmo que estrutura todo mundo, né? Sim, não é o mas assim, é isso. Ai, por que você terminou? Não teve nada disso. Foi eu não dar conta. Me sentia sobrecarregada, claro. Né? Também com a questão da maternidade, teve esse atravessamento que foi super uau, né? E aí é isso. Então são escolhas que a gente vai tomando, mas a gente sempre vai ter que ter essa consequência, né, das escolhas. Que tem então, o sempre. que eu vou bancar ali, né? Eu continuo arrastando essa corrente, né? Eu dei esse limite, né? Mas acho que cada caso é de fato um caso. Eu acho que a gente pode, aqui, só voltar nisso aqui, que assim, eu fico tentando salvar ele de algo que nem a minha obrigação, ou seria. Então, que a gente tem essa coisa, né? Tô junto, tô num relacionamento, eu casei, ele é meu parceiro, ok. Você tá junto ali, você tá manejando, você tá levando, os dois estão na mesma sintonia. Se ele tivesse na mesma sintonia, se ele estivesse buscando ajuda, tentando melhorar, ou então mais presença, eu não tenho muito dinheiro, mas eu tenho presença, eu tô junto, tô com você, consigo ter um relacionamento saudável, estamos juntos. Então aí ele tá tentando, aí esse cara, ele merece, esse parceiro de vida que você coloca aqui, ele merece sim que você esteja do lado ali, porque ele tá tentando de todas as formas, ele tá buscando ajuda, ele tá ficando presente, ele tá se virando, né? Agora, nesse caso aqui, minha amiga, olha... Desse jeito que tá, não tá bom. Não tá bom. E não é sua obrigação, acho que a gente... tem que pontuar aqui, não é obrigação das mulheres ficar tentando salvar os homens, ficar agindo como se fossem mães dos homens. Mãe que faz isso, a gente não tinha relacionamento. E olha vida lá, conjugal. Né? E olha lá, mãe que faz isso num contexto adoecido, né? Exatamente. Num contexto adoecido, mas num contexto saudável e de vida conjugal, não é assim que funciona. E a gente tem que colocar limites aí nessa responsabilidade. Até que idade que eu me responsabilizo pelo quê, né? Exatamente. Enquanto é criança, eu consigo fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu devo fazer isso. Enfim, ir tirando essa mão. Então...
Então, para fechar, eu acho até que a terapia de casal talvez ajudaria vocês. acho super recomendável. Porque a terapia de casal, ela oferece um espaço de confiabilidade para que os dois possam participar, né? Isso, Esse participar, convite, falar dessas questões. olhar para isso. Ela falar como ela se sente, ele também, ele tentar. Eu, né, faria algo individual no caso dele, porque tem várias questões aqui, né? Esse apego com o trabalho, enfim, né? Acho que ele tinha que, no espaço individual, falar dessas questões. O quanto que esses conceitos estruturais, essas violências todas, elas estão interiorizadas nele de um jeito que ele não consegue sair. Hoje, esse lugar de provedor, né? Como que esse efeito nocivo na vida dele e que acaba rebatendo na vida do casal. Mas então, assim, uma terapia individual para ele, mas se não rolar, talvez algo que os dois, um espaço que os dois possam conversar. Eu acho que é interessante. E, eventualmente, a gente pode começar pela de casal, porque é isso, né? Muitas vezes o homem também ele não tem essa abertura, né, Gi? Pois é. De falar, de olhar. E aí, quando ele faz a terapia individual, ele vai ficar falando só do trabalho, e aí ele mostra essa insatisfação constante que a mulher mostra em todos os aspectos, ele fala do trabalho, né? Nossa, eu não sou reconhecido, e aí fica essa ladainha. Mas eu não consigo mudar, né? E, enfim, e a terapia se arrasta, né? Tipo, fica anos a pessoa falando só sobre o trabalho e reclamando da esposa, né? Porque, nossa, ela me cobra, eu estou cansada. Então é isso, tem muitas questões que eu vejo possibilidades de sair disso para ficar junto e, de fato, isso ser uma parceria de vida. Com essa mudança, né? Com essa decisão de se mexer, de olhar dele olhar para si e falar, nossa, eu não tô feliz, eu não tô bem assim. Fazer alguma coisa. Do contrário, quem vai ter que tomar a decisão vai ser você, minha amiga, de quero continuar nesse lugar, sabendo que você não precisa salvar ninguém, que você não tem obrigação, eu quero continuar nessa história. Reclamando para minha terapeuta, isso, só reclamando, sabendo que aquilo não tem mais para onde correr, e aí para dar resposta para quem, para que ficar uma história onde você não se reconhece feliz mais. Então acho que é isso, né? Desenrolamos bem, bebê? Acho que desenrolamos. Espero que sim, né? Espero que a amiga consiga sair dessa situação de uma forma digna e que ela fique feliz com as decisões e que isso rume, né, para o melhor, que é as pessoas se sentirem contempladas na vida delas. Exatamente, satisfeitas, né? Claro que num grau, né, ok. Porque satisfação sempre somos. Satisfação completa só ilusão. Exatamente. E é isso, gente. Obrigada e até. Até.